Bom dia a todos. Eu sou Sueli Aparecida Gouveia Leite, filha de José Rodrigues de Gouveia e Isaura Ferreira Gouveia. Sou psicóloga já há algum tempinho, tenho 62 anos, é ruim de ficar falando, né? Mas assim, de tempo. Mas eu sou psicóloga já há 42 anos. Com 21 anos eu já era psicóloga. E aí, o que fazer, né? Com todo esse missão à vida. Eu demorei muito a compreender. Eu estava a serviço de algo maior, a serviço da vida. Porque hoje se fala tanto, né, do comportamento humano, de melhorias de trabalho. E eu, com 21 anos, eu já fui liderar uma equipe numa grande transportadora em Osasco. E em pouco tempo eu já era gerente de recursos humanos. E a liderança foi indo assim. Hoje, é claro que depois de muita terapia, eu compreendi, né, de onde surgiu essa liderança. Meu velho pai, sábio, já desencarnado, ele era um líder nato, analfabeto, mas me ensinou muito com a sabedoria dele. E nós líderes esquecemos disso, né, da questão de onde viemos, da nossa sabedoria, e buscamos tantos PhDs, mestrados e tudo mais, e esquecemos muitas vezes da nossa origem. E eu percebi que eu trouxe um embasamento muito mais profundo da minha liderança quando eu voltei para a minha origem, quando eu realmente fui buscar quem sou eu e o que eu poderia realmente me dedicar à missão de vida. Então, hoje a gente vai trocar um pouquinho de experiência desses 40 anos, 40 anos seguidinhos assim, né? Muito curiosa, então, tanto no mundo corporativo, trabalhei muito nas empresas, e paralelo também na área clínica, sou psicóloga clínica, sou perita judicial, sou psicóloga jurídica também. E por que disso, né? A gente vai tentando servir essa vida com as ferramentas e você vai percebendo que você precisa de mais uma, enfim. Quando nas empresas nós tínhamos esses problemas todos, o que acontecia? Faltava ferramenta naquela época. Hoje se tem tantas e não se sabe o que faz com ela, né? Eu percebo que as pessoas e os líderes estão perdidos. E é isso, estamos aqui hoje para poder dividir experiências. Essa é a minha contribuição nessa manhã de hoje. Um prazer muito grande. Gratidão, Su. É uma alegria estar ao lado aqui dessa maravilhosa mentora também, né? E eu sou a Cíntia Santos. Eu gosto de trazer que eu falo que eu sou filha da terra de Todos os Santos, né? Quando eu olho para minha origem, meus pais são da Sagrada Bahia, que traz a potência, né, desse povo do nordestino que vem para São Paulo em busca de algo. Então eu venho dessas raízes, né? Eu me desenvolvi como líder com 20 anos numa multinacional, que meu sonho era ser gestora de uma grande multinacional. E assim entro em administração de empresas, começo num banco, vou para administração de empresas. No terceiro ano de administração, tenho a oportunidade de entrar numa multinacional na área de marketing. É uma empresa que trabalhava com marketing direto, bem americana mesmo, catálogos, né? E eu entrei ali sozinha, buscando um estágio e segui carreira nessa empresa, 19 anos nessa empresa. Eu passei pela área de marketing, muitos anos, uns 6, 7, 8 anos na área de marketing, em unidades de negócios diferentes, né, nessa área de marketing direto. Fui para uma outra que era mais B2B, atendia indústria, né? Bem industrial, bem tradicional, bem diferente, né, de agências de marketing. É um marketing tradicional dentro da indústria. Fui supervisora, aí eu tive a oportunidade, entrou um gerente que super conectou comigo, e foi conexão mesmo, porque de uma analista plena de marketing, eu fui para supervisora. Falei, gente, mas eu não entendo nada. Ele falou assim: eu te ajudo, você topa? Eu falei, eu topo. Porque existia uma paixão por pessoas.
era uma paixão por liderar. Eu não sei explicar. Eu acho que eu tinha o quê? 25, 26 anos, super nova. Ele falou assim: eu te ajudo, engenheiro. Você topa? Topo. E aí eu fui desenvolvida como líder por um engenheiro, meu mentor. Virei uma máquina, né? É. Virei uma máquina de planilhas, tabelas, processos. Por muitos anos na liderança, acho que metade da liderança, o meu olhar foi para processos. Entender de processo. Entendi muito de processo. Quase fui para a área de qualidade, porque nisso eu também me tornei auditora interna, porque eu era muito boa em processos. Só que alguma coisa não estava conectando. Eu fazia os processos, era impecável os processos, mas o negócio não acontecia. Aí eu descobri um outro pilar: pessoas. E aí nem eu, nem ele tinha tanta maestria para isso. E aí, nessa altura do campeonato, ele queria me dar outra liderança de Manaus, da unidade de Manaus, uma outra unidade, era muita gente. Eu tinha 8 pessoas, eu ia passar para 19 pessoas. A gente não vai dar. E aí eu peguei e falei, eu vou precisar me desenvolver. E aí eu fui para o desenvolvimento humano, sozinha, buscar aprender, porque estava dando muito ruim. Né? Fui para o desenvolvimento humano, PNL, coach, conheci a visão sistêmica. E aí eu entendi o pilar que faltava. Existia o pilar pessoas, só que eu não estava olhando para este pilar, só que eu precisava construir uma ponte entre processos e pessoas. E aí eu escolhi a ponte do sistêmico para a gente olhar para isso. E aí eu comecei a experienciar isso dentro dessa organização. Eu tive o privilégio de implementar algumas coisas que eu aprendi durante 5 anos, né? Nos últimos 2 anos, eu saio do corporativo para trazer essa história, esses conhecimentos para outras empresas, né? Como que é isso? Então, eu vivenciei esse processo dentro de uma multinacional muito tradicional, colocar essa história de saúde mental e emocional. Foi lindo o processo, só que chegou um ponto eu queria mais, e aí eles falaram: não, para a gente é só até aqui. Eu falei: ok, né? Eu respeito, eu agradeço e eu acho que eu posso fazer mais, né? É como se tivesse algo maior também para entregar mais, e aí eu venho, né, nessa dinâmica para oferecer esse trabalho de quem já esteve lá como líder, né? Com o desafio de saúde mental, de não saber lidar com a minha saúde mental, porque eu tinha ferramentas, e eu amo ferramentas, eu tinha os processos, mas enquanto eu não aprendi sustentar a saúde emocional e mental em mim, eu não consegui transmitir, não consegui abrir espaço para que a minha equipe falasse sobre isso. Então, as nossas cadeiras eram todas vazias, porque a gente não conseguia falar sobre isso. Tá? E é a partir desse espaço, né, da experiência, né, que eu gostaria de convidar vocês para a gente trocar um pouco de figurinhas, tá bom? E aí, aqui a ideia é até a gente abrir essa roda de conversa sobre as novas exigências legais e os impactos invisíveis no negócio, né? A Lu trouxe um pouco do invisível, né? Que invisível é esse que impacta o negócio? Além de todos os números, né, que a Lu apresentou, que a gente também trouxe para falar desses dados, tem algo que impacta também no negócio, né? E o nosso objetivo é que cada um saia daqui com mais clareza sobre a NR1, como que ela impacta diretamente no negócio e no bem-estar das pessoas, daqueles que estão ali com a gente fazendo negócios. Né? Tu, com você.
Ó, microfone, porque nós vamos circular esse microfone aqui, tá bom? Olha, quero ver. Deixa com você. Quem quer? Pode isso, por a gente trazer um pouco aí por onde começar, né? Eu gostaria de falar um pouquinho, antes, Cíntia, deles falarem, né, sobre a história da empresa, onde eles estão atualmente liderando. Na verdade, gostaria de fazer uma pergunta. Quem são líderes aqui hoje, atuando como líder? Sim, ok. A NR1, ela já existe há muito tempo, né? Então, ela é uma norma regulamentadora de outras normas. E aí nós podemos acompanhar, né? Aquele profissional, o colaborador que ficava muito tempo sentado. Ah, então vem a ergonomia, vem o fisioterapeuta, vamos cuidar do físico dele, ele precisa ser atendido. Então vem a ergonomia. Ah, está em altura. Depois que morreram não sei quantas pessoas caindo da altura porque tinha labirintite, ou isso não era visto pela medicina do trabalho, foram fazer toda a questão, né, da NR33, da NR35. Então, são um conjunto, vocês devem saber muito bem, né, que existe essa regulamentação desses riscos, até então físicos, tá certo? Então, durante muitos anos, as empresas se preocupavam com a saúde física do colaborador. Por quê, gente? A gente vem de uma era industrial, não é? Onde só se investiu em máquinas, se investiu em tecnologia, e o ser humano sempre foi ficando para trás. Eu venho de uma época onde eu costumo dizer que eu tive muita oportunidade de trabalhar com diretores e homens muito sensíveis, né? Acho que me trouxe assim. E eu, por osmose também, por intuição, fui trazendo algumas questões. E eu trabalhei em empresa, por exemplo, que nós já contratávamos pessoas PCDs sem antes mesmo ter a legalização. Então, o que eu queria dividir com vocês, como é triste, né? Precisar de uma norma para poder olhar para nós. Porque a NR1 ela vem olhar para todos nós. Não é só para o colaborador, chão de fábrica, né? Ou mesmo os pequenos comércios, as cozinheiras que acordam 3, 4 horas da manhã, ou as diaristas, vem olhar para todas nós, porque vai olhar para os riscos psicossociais. Então, o que são os riscos psicossociais? É o que lida diretamente com a qualidade da sua saúde mental, né? Então, hoje, como a Luciana trouxe, né, a questão da estatística, 500 mil de pessoas afastadas. Então, isso não incomodava, né, o nosso sistema, digamos que a nossa matrix, né, o nosso sistema, que controla tudo. Quando começou a mexer nos bolsos da Previdência Social e do Ministério do Trabalho, claro que se mobilizou tudo isso, porque não se tem mais caixa para ficar pagando tanta gente afastada. E aí a sensibilidade, né, desses líderes trouxe toda essa questão da NR1. E eu tenho um orgulho de dizer que a NR1 ela foi oficializada como uma norma regulamentadora, inclusive penalizando, que pena, tá? Eu fico muito triste, tem que ser por esse caminho, penalizando os líderes, os homens que conduzem todas as suas empresas. Foi no dia 27 de agosto, o dia do psicólogo do ano passado. Coincidências ou não, eu fiquei muito feliz, né? Dia 27 de agosto de 2024 surge a regulamentação de olhar para o ser humano como um ser inteiro, psíquico, né, social, físico, energético e até espiritual, porque até hoje em dia já estão se falando da saúde psíquica, emocional e espiritual. A própria medicina, né, hoje já trabalha todas essas questões. Agora, é claro que tudo isso que nós estamos falando aqui, gente, é muito difícil levar para as empresas, né? E aí eu fico assim, gente, e é por isso que eu saí do mundo corporativo. E aí eu fui fazer psicologia jurídica e eu falei, então tá, eu vou lá para o jurídico, então, lá na ponta, porque também não estou entendendo na hora que vão dar o veredito. Então eu vou lá para a ponta, porque lá na ponta eu seguro. Já que eu não seguro aqui na empresa, que os empresários não dão espaço, todos os projetos são engavetados, eu vou lá para a ponta jurídica. Então eu fui lá para a ponta jurídica. Só que chegava lá, os juízes também calavam a minha voz. Entende? Quantas vezes, né? E o psicólogo ali não pode realmente beneficiar o trabalhador, os nossos irmãos, enfim. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Que a NR1 ela vem para mostrar que todos nós estamos juntos, que o psicólogo ou os terapeutas eles estão contra a empresa,
e nós estamos aliados. Nós não somos auditores, nós não somos fiscais. Nós estamos juntos. É muito importante compreender e que vocês saiam. Se vocês saírem hoje com essa ideia, quem são líderes ou donos de empresa, né, ou posso levar essa ideia para eles que estamos juntos e não estamos contra, será maravilhoso, né? Até porque esse mês de maio já ia começar a questão das multas, e é claro que teve toda uma pressão aí e ficou para maio do ano que vem. Então, nós temos aí mais esse final de ano, começo do ano, para poder implementar todos esses conceitos do que é toda a NR1, fazer todo o levantamento nas empresas, inclusive atuar com os programas. Eu e a Cíntia, conversando muito sobre isso, falei, Cíntia, você tem uma experiência maravilhosa, também tenho. Eu já atuo com consultoria nas empresas, com as NR1s, como a Luciana, nesse trabalho. Só que trazer essa consciência ela é muito importante. Onde, né, Luciana, que, por exemplo, eu lembro que há 30 anos atrás, quando eu levei pela primeira vez uma meditação em sala com os líderes, né, foram me entregar lá que eu coloquei os líderes para dormir, né? Então, seu Palhuca, né, o diretor da empresa, fui chamar meu subordinado, está lá dormindo na sala com a dona Sueli, né? Então, não se entendiam, entendo que ainda não entendem, né? Coisas básicas mesmo, até primitivas, né, gente? Que é parar, relaxar, dormir. Por isso que nós temos o dia, a noite, a produção, como é que isso funciona, isso tudo impacta diretamente na nossa saúde. Então, a NR1 veio para dizer assim, não vai fazer por bem? Infelizmente, vai na dor, né? Vai na dor. Mas que a gente possa, assim, sair daqui hoje com conceitos bem importantes. Então, a proposta, né, Cíntia, nós estabelecemos umas 3 perguntas, né, Cíntia, para que a gente possa abrir, diante dessa provocação que eu fiz aqui, essa roda de conversa, né? Então, começando pela origem da empresa de vocês. Hoje, vocês conhecem verdadeiramente a origem da empresa de vocês? Alguém gostaria de falar um pouquinho, bem resumidamente, a questão da origem da empresa? Bora. Tá no nosso coração, né? O nosso negócio, Sueli, ele bate por essa consciência, que é a consciência de viver de forma única, num ambiente que pode ser de todos. Então, o nosso trabalho como um coworking, dentro dessa economia sustentável, colaborativa, ela propõe que a gente não caminhe por esses espaços sozinhos, mas lembrando que existem outras pessoas e que esse lugar precisa ser confortável para todos. Então, só a consciência quebra, precisa de uma metanoia na sociedade para que as pessoas entendam como é maravilhoso viver de forma colaborativa em todos os sentidos, na hora de sentar para fazer reunião, na hora de usar uma sala de reunião, hora de falar numa reunião online e o vizinho pode estar se sentindo incomodado. Então, o nosso negócio me parece favorável e mais pronto para viver essas normas, porque a gente precisa, sim, olhar para o outro. Nosso negócio convida com que esta comunidade olhe uns para os outros, que é diferente daquele momento industrial, onde cada um está focado apenas no resultado. A gente acredita que o resultado vem dessa diversidade, dessa unidade. Então, eu sou otimista, mas tenho muitas perguntas. Já conversei com a Cíntia assim, o que é essa NR1? Como que a gente vai dar conta de mais ferramentas no dia a dia e para trazer um resultado e entregar o que se precisa entregar nessa sociedade colaborativa? Maravilhoso. Quando eu te ouço aqui, eu ouço assim, a minha origem da empresa começou por uma necessidade minha de pertencimento. E aí eu trago né, essa questão do pertencer para que todos possam também participar de uma forma colaborativa. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Alguém de vocês já pensou que vocês podem estar trabalhando numa empresa que começa com uma dor, que começa com uma falência, que começa com um fundador que foi traído, que foi roubado, né? Mas aí essas empresas, Sueli, elas têm sucesso. Estão lá, não estão lá? Muitas vezes
o financeiro veio, mas a dor também tem um preço muito alto ali, né? Então, o nosso trabalho, sempre ele vai para a origem dos problemas da empresa. Então, quem é o fundador? Qual é a história desse fundador? Qual é a dor dele? Por isso que, quando a Luciana, no finalzinho, falou assim, é uma cascata, importantíssimo, porque muitas vezes nós, terapeutas, líderes, enfim, gestores de desenvolvimento humano, ficamos numa base que a gente fica enxugando gelo, né? Por quê? Porque vem da cascata, vem lá do fundador, né? Eu ficaria aqui até amanhã falando sobre histórias e histórias, né? Então, bem rapidinho, para dar um exemplo, Cíntia, e se vocês me permitem, eu trabalhei numa empresa que na área de segurança patrimonial. E o diretor, uma militar, né? Mas muito humano, e eu não entendia muito aquilo, né? E quando eu aceitei trabalhar, eu falei, eu vou bater pepino aqui, né? Vamos lá, né? Era uma demanda, que vocês sabem que a psicologia clínica não tinha espaço, então a empresa tinha, então trabalhávamos com empresa. E ali era uma demanda grande, porque tinha legislação, tinha que testar esses homens mentalmente, a saúde mental deles para eles portarem arma em bancos, na nossa própria segurança, e olha o tamanho da responsabilidade de uma jovem de 25 anos ali para gestar e colocar projetos dentro da empresa. E aí, conversando com ele, né, ele dizia assim, Sueli, eu sei que você tem seus testes, tal, mas eu gostaria que você conversasse com a pessoa. E eu não entendia o que ele me falava, e ele já falava de uma dor. Mas, enfim, foi aí uns 5 anos para um dia ele poder falar qual que era a dor dele, né? Como militar, ele tinha matado algumas pessoas, né? E ele carregava muita dor. E o propósito dele montar aquela empresa era realmente para se redimir de muitas coisas. Então, ele queria o ideal. E aí eu falei, bom, vamos lá. E eu comprei aquela ideia e fui indo. E para resumir a história, teve uma vez que eu falei assim, não. E aí era história assim, né? Vigilante estava distraído, se coçando, deu um tiro no pé, né? Outro surtou na agência tal, atirou e matou não sei quantas pessoas. Aqui nós tivemos um caso aqui em Alphaville, há uns 20 anos atrás, sem gente que ninguém é dessa época, que mataram 3, 4 pessoas da agência, né? Em São Paulo também. Taubaté nós tivemos outros casos, assim. E aquilo, para a gente, minha responsabilidade sobre isso. Falei, já sei, vou fazer o curso. Vou lá, vou entender o que é. E quando eu estava lá no estande de tiro, eu fui dar o primeiro tiro, na hora, o meu corpo tremeu todo e já me veio uma lembrança também da minha própria história. Me veio uma lembrança de um tio meu que foi assassinado, né? E olha, gente, como nós carregamos memórias do nosso DNA. E eu falei, não, tá bem, já aprendi tudo, tal. E aí fui fazer terapia, fui não sei o quê, para poder compreender tudo aquilo. Então, eu carrego dor, que sou colaborador, o dono da empresa carrega dor. Essas pessoas que vêm para cá, como é que elas precisam ser analisadas? E aí nós montamos um projeto para aqueles estagiários de psicologia, porque eu não podia contratar tanta gente especialista na época, pudesse fazer, antes de contratar e mandar esses homens para a linha, né, de frente, uma entrevista psicológica. Então, o que adiantava eu ir lá aplicar INR, aplicar Varteg, tantos testes psicotécnicos, se a pessoa, muitas vezes, não foi nem alimentado? Não é verdade? Ou carregava todos esses problemas de família, ou chegava lá com o pai internado, aquele teste não ia dar legal, concorda comigo? Não é? E aí, então, nós fizemos todo um trabalho de avaliação psicológica para preparar esses homens, tal. Bom, origem do problema. Então, só para a gente já responder um pouquinho essa primeira pergunta, a questão da origem. Muitas vezes nós estamos numa empresa tão emaranhada e nós não entendemos aquelas pessoas mal-humoradas, aquele campo energético que a gente já chega e já está mal o dia todo, e as pessoas estão doentes, estão se afastando. Muitas vezes, não é de cada indivíduo. É claro que aquela pessoa também foi atraída para lá, mas já vem de uma história de origem. Faz sentido para vocês isso, gente? Só quis ilustrar um pouquinho. Alguém gostaria de trazer alguma história de origem aí, da empresa de vocês? Gratidão. Oi, eu tive 30 anos numa única empresa, onde eu comecei muito jovem, muito parecido com a sua história, fui passando e aprendendo, né? Mas eu acho que existe sempre uma escolha, né? Como você está trazendo. Ela pode ter uma origem, ela pode ter uma história, pode ter vivido momentos difíceis, desafiadores, que, de uma certa forma, dependendo da pessoa, transformaria ela numa pessoa mais difícil, rancorosa ou com qualquer outros sintomas dado ao que ela viveu.
Mas as pessoas têm escolhas, né? E na empresa onde eu vivi, o dono, que foi um menino de rua que construiu uma grande empresa, passou por muita coisa, o trabalho dele era focar nas pessoas, sempre em primeiro lugar, né? Então não era o foco no cliente, era o foco nos colaboradores, como que ele gera oportunidade para os outros crescerem junto com ele, né? Dando treinamentos, ouvindo, acolhendo, né? E trazendo junto com ele, construindo uma grande empresa, né? Então, por mais que às vezes a gente pode estar numa empresa onde os fundadores ou a liderança tenham, né, uma dor, e todos nós temos, em algum momento na nossa vida, a gente passa por coisas na vida, né? A gente vem aqui para isso, né? Acredito muito que a gente está aqui para evoluir, né? Nós não somos humanos, nós queremos ser humanos, né? E acho que é isso, só queria dividir isso, acho que é importante também, por mais que talvez a gente esteja numa empresa onde talvez a história do fundador ou da liderança tenha os seus desafios, mas as pessoas têm uma escolha, né? E como que eu aprendi com a minha experiência e como eu posso transformar, né, e criar ambientes colaborativos de oportunidades, movimento, trazendo todos juntos. Maravilhoso, gratidão. Eu fiquei nessa empresa há 17 anos, porque também esse diretor tinha muito interesse de crescer como pessoa. E foram maravilhosos os projetos que nós fizemos, inclusive resgatando, te contei a história, né? Moradores de rua, para poder dar os cursos e colocá-los no mercado de trabalho novamente. Então, essas empresas existem sim. Mas é muito importante começarmos a olhar pela a origem da empresa. E para a gente concluir esse ponto da origem, talvez seja assim, que a gente poderia começar a olhar para a NR1. Vocês viram o poder da conexão com uma origem, com uma história de uma empresa? Às vezes a gente olha para uma norma, né, que traz, né, os riscos psicossociais, e eu, como líder, como gestor de uma empresa, isso dá uma palpitação no coração, né? Mas como seria eu abrir esse espaço, né, com uma psicóloga, como uma terapeuta, e trazer os funcionários para uma roda dessa e contar essa história? Atrás da dor, qual a escolha que tem? O que eu olho? Isso conecta. Isso é pertencimento. Isso é consciência. Porque eu acredito que por trás dessa norma, como a Su trouxe no início, né, desse desafio, teve que vir de baixo para cima com multa. É um braço pesado em cima do empreendedor. É um braço pesado, sim. Né? Mas vai a partir da vulnerabilidade, da história de origem, do pertencimento, que eu vou trazer a leveza e eu vou trazer uma força ainda maior para eu trazer consciência para essas pessoas. Porque gerir riscos psicossociais, saúde emocional, saúde mental, chame do que quiser, ela começa uma autoconsciência, ela começa na origem. Ela começa eu voltar para mim. Eu voltar para o pertencimento da minha essência, da minha história. Então, é exatamente o que eu falei da mentoria que eu faço com os executivos, é exatamente isso, para eles entenderem quem eles são, a história deles, né? O porquê que eles estão ali. É exatamente isso. E aí começa uma mudança de mentalidade, que daí o efeito cascata do negativo vai para o positivo, né? Porque a pessoa entende por que eu montei essa empresa, qual que era o meu sonho, qual que era o meu objetivo, por que eu mudei com o tempo, o que aconteceu, né? Então, assim, eu resgato muito isso com eles. Gente, é impressionante, é maravilhoso. Transformador, né? Demais. E aí, né, nós vamos falar nas transformações no mundo do trabalho, né? Todas as mudanças recentes, elas não são apenas tecnológicas, né? A NR1 agora, ela exige essa gestão dos riscos psicossociais, que a Su já trouxe um pouco para a gente aí
no início, né? Não é apenas cumprir uma lei, é um convite para olhar para o que antes era invisível, né? Que é a pressão crônica, são as metas excessivas, burnout, falta de conexão, clima emocional e tóxico. E, assim, é um assunto que todo mundo está olhando, está falando, a gente tem ferramentas, né? Mas o convite aqui é trazer para vocês que tem formas conectadas com essa emoção para a gente trazer isso, né? Algum comentário, Su? Não sei se vocês sabem, o burnout ele foi reconhecido como uma doença ocupacional em 2022. Olha que é tudo muito recente, as informações, né? E até então, o quanto nós tivemos aí de funcionários afastados por burnout. E hoje a empresa, com a NR1, ela começa a olhar com muito mais assíduo sobre as questões do assédio moral, do excesso de trabalho, do assédio sexual, do absenteísmo. Por que os funcionários não têm motivação para trabalhar? Do presenteísmo. Já ouviram falar do presenteísmo, gente? Aquele funcionário que vai para a empresa, ele está lá, mas ele não está. Ele só bate cartão, né? Ele é um robô, é o presenteísmo. É seríssimo isso, né? Não tem mais motivação para trabalhar. Então, a NR1 ela vem olhar todas as características desse colaborador. E o líder, é importante compreender ele enquanto pessoa, para compreender as características de personalidade, né? Muitas vezes o líder ele fica muito preocupado com o perfil que vai contratar, né? E ele pega todo aquele perfil profissiográfico e fica ali meio que robotizado também, sem olhar por trás do ser humano. O líder, ele também, ele representa, sabe o que eu quero dizer também? Eu esqueci, o seu nome é? Você que falou, Cristiano. Você sabe que existe uma ação invisível que ela fica inconsciente. Mesmo que essa dor da origem ela apareça com o tempo, são anos, sabe? Repetindo o mesmo padrão. Porque esse líder, quando ele funda a sua empresa com essa dor, ele vai contratar líderes com dores, que vai contratar subordinados com dores e que vão trabalhar ali com dor. Não estamos falando de crescimento financeiro. E muitas delas também estão fadadas a falir. Eu trabalhei com um monte de empresa, né, que eu fui contratada e falei assim, Sueli, nós queremos saber por que nós já falimos 15 vezes. Vocês querem realmente olhar para isso? Gostaríamos, então vamos olhar. E aí onde nós vamos? Na origem. E reconhecer a origem é maravilhoso, não é? Porque ela é causadora de todos esses problemas. Tá? É claro que eu até comprei um desses cursos aí de implementação de NR1 para poder atualizar tal. Gente, mas é tudo mais do mesmo. Nós já sabemos tudo o que está sendo feito, não tem segredo. Você que está com a tua empresa, que vai implantar, até porque NR1, se tem um funcionário, ela tem que existir ali, né? Não é nada de bicho de sete cabeças, é super tranquilo. É você realmente querer, o empresário, o dono da empresa e os líderes, eles precisam ter no coração e precisam querer conhecer, se autoconhecer, como a Luciana falou, e depois conhecer a sua equipe. Aí a chance de você ter sucesso, ela é enorme. E aí a gente abre, né, a segunda pergunta. A sua empresa está preparada para sustentar a saúde mental no novo mundo do trabalho? Oi, bom dia. Eu trabalho com inteligência artificial e nós estamos discutindo um projeto para usar a IA para atender a NR1, e uma discussão lá que nós temos é o desafio dos CEOs, principalmente se eles realmente querem cuidar da saúde mental ou se eles querem simplesmente fazer o mínimo da NR1, sabe? Então, acho que um grande desafio aí é até onde os líderes querem investir nessa questão da saúde mental. Quando você olha para essa geração nova aí, né, para os jovens, isso tem um impacto maior. É como nós conversamos na primeira palestra, eu que venho também de uma geração mais antiga, do choro, que então nós fomos educados, né, de uma forma ruim, mas para ser resistente. Né, porque eu era jovem, eu tomava um esporro lá do meu líder, a minha descompressão era
era engolir o choro, era no máximo ir lá fora, tomar um café e bola para frente. E o cara vinha conversar com você como se nada tivesse acontecido. Ele te humilhou ali, né? Eu trabalhei numa empresa italiana que o CEO xingava, falava muito palavrão, e às vezes ele misturava palavrão em português e italiano, mas ali ele te xingava tudo quanto é nome, né? E assim, e você tinha que sobreviver naquele ambiente tóxico, né? Mas hoje em dia não funciona mais assim. Mesmo nos dias de hoje, como é que vocês enxergam esse desafio de mostrar pro líder a importância disso? Porque existe uma questão de humanização, né? Que nós somos seres humanos, mas também existe uma questão econômica. O indivíduo com problema mental ele não consegue trabalhar, né? A Lízia aqui, se a equipe dela estiver doente mentalmente, o pessoal não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir atender direito uma empresa que está chegando. Como é que encarar esses desafios aí? É uma ótima pergunta, né? Estamos aqui até para responder. Você devolveu, né? Qual é o seu nome? Renato. Olha, como psicóloga há mais de 40 anos, eu tenho uma preocupação muito grande com o que está acontecendo com a tecnologia. Amo tecnologia, procurei acompanhar o máximo que eu pude. O quê? Venho e amo, adoro. Só que assim, eu entrei em contato com uma última pesquisa agora, dizendo que não sei quantos por cento de pessoas estão fazendo terapia pelo IA. Né? E aí eu falo assim, poxa, né? Como é que se estava difícil trazer as pessoas para ter, né, uma meditação, e aí a gente já se convence dizendo assim, talvez ninguém conseguiu aqui, porque não consegue, porque o mundo capitalista, o financeiro, não sei o quê. Só que assim, Renato, vai dar mais ruim do que está. Porque esse número de suicídio não chega até vocês. Eu, psicóloga, sei de uns 3 adolescentes por semana, no mínimo. Isso não chega, não está chegando a nós. Até porque o sistema não tem interesse que vocês saibam disso. Que ninguém saiba disso. E quanto mais adormecido nós estejamos, melhor. E é por isso que a Sueli aqui, nos anos 2000, saiu do mundo corporativo, porque eu não tinha mais o que entregar ali. Né? Porque é um adormecimento coletivo. Eu tenho que falar sobre isso. Né? Nós vivemos um adormecimento coletivo. Só que assim, nós não temos mais tempo, gente. Está tudo acontecendo aí no mundo para que esse despertar seja para ontem. Percebe? Então, eu hoje trabalho com uma equipe onde nós buscamos outras linhas de terapias. Porque a própria psicologia ela não consegue entregar mais, Renato. Né? Gratidão a tudo que veio antes. Tá? Psicanálise, Lacan, Jung, amo todos eles. Né? Mas era dos anos 50, 60. Hoje Freud não sobreviveria aqui, gente. Não é? Mas gratidão a tudo que veio, né? E nos trouxe um novo despertar. Só que assim, ainda estamos muito adormecidos. E eu tenho para mim que a tecnologia ela também tem muita manipulação por trás desse adormecimento. A chegar num ponto onde nós vamos fazer terapia para nos autoconhecer pela IA, qual é a sugestão que você dá ali? Qual a resposta que você quer? Gente, não é uma burrice tão grande? Eu vou sugestionar, né, para um sistema, porque vocês concordam comigo que o nosso sofrimento, e o próprio Freud já trazia isso, 80% está no nosso inconsciente. Isso ainda não mudou, mesmo depois de tantos séculos. O nosso inconsciente ainda ele está lá, né? A consciência é a ponta do iceberg. O inconsciente todo é o fundo do iceberg. Então, nós ainda vivemos, Renato, inconscientes, adormecidos, e temos que tomar muito cuidado. Então, só fica um alerta para essa questão. Sabe? A minha equipe fica lá, tentando reunir pessoas para que a gente possa promover o olhar, o abraço, o sorrir, o chorar, o equilíbrio entre o masculino e o feminino, porque as mulheres não aguentam mais salvar os homens estão enfraquecidos por causa do patriarcado, mas chega a gente também ficar fazendo culpa que é o patriarcado que não deixaram vocês chorarem. Então chora tudo que tem que chorar de uma vez, entendeu? E não bateram, né? Não, sabe? São 4 corpos: físico, psíquico, mental, psicomental, bioenergético e espiritual. Não dá mais para olhar só para o corpo psíquico, percebe? Como a psicologia
Então, a própria psicologia é uma ciência que sozinha ela não faz mais nada. A tecnologia é uma ciência que sozinha ela não vai fazer nada, né? E todas as outras ciências elas estão sendo convidadas a reunir para fazer algo maior para o que está acontecendo. Né? E nós só estamos fechando os olhos, né, gente? Ouvindo guerras e mais guerras. Ah, o Brasil está aqui. Está nada, gente. O Brasil já está sendo visto. E vocês sabem o que eu estou falando. E logo, logo chega aqui. Total. Com certeza. Com certeza. Então, Renato, mas os líderes também têm medo. Então, se a gente faz uma pergunta dessa, por exemplo, se o dono da empresa já faz uma pergunta dessa, qual que é a resposta do líder? Não, não quero olhar para isso. Entendeu? Então, eu não acho que deveria ser uma coisa assim, ah, o que vocês acham? Vão fazer? Não. Então, se tem um líder com a cabeça aberta, dizendo assim, não, tem dor, todos nós temos, é necessário. É necessária a NR1. Não vamos fazer só para cumprir mais uma regra. Puxa vida, chega, né, de mentir para nós mesmos. E agora essa norma ela vem para dizer assim, é necessário olhar para o psicossocial. Quem é essa pessoa que está colaborando para a tua empresa? Tudo que a Luciana trouxe para nós hoje lindamente. Qual é a preocupação que nós temos com o ser humano? Né? Então, eu não daria muita abertura para esse líder escolher, entende? Porque eu já também passo a olhar ele como um robô e não como um ser humano. É, que assim seja, exato. É. É. E eu acho que conforme vai saindo esse tipo de pesquisa, isso vai ficando claro e vai trazendo dados, porque às vezes tem uma dor, né, que ele não quer olhar, ele tem um medo também, como ser humano, e aí ele vai justificar que não tem dados, porque tem investimento, o custo é alto, mas isso é só história que ele está contando, para mascarar a dor que ele também tem. Porque a sua empresa está preparada para sustentar? Você está preparado para sustentar a sua saúde mental? O ponto é esse, né? E aí, quando eu olho para a IA, né, e trago esse equilíbrio, eu olho muito para o que eu vivenciei. A IA, ela me trazendo recursos para eu suprir toda essa parte de processos que a NR1 tem, eu montar o questionário para disponibilizar para as pessoas responderem, me ajudar a criar os KPIs. Gente, eu estava dando um workshop, as pessoas dos RH estão desesperadas, falando, mas Cíntia, como que eu crio os KPIs para medir? Eu falei, é possível. Porque eu venho aí 10 anos medindo satisfação de cliente, é a mesma coisa. Quando eu falo sobre a satisfação do cliente, é a emoção que o cliente vai responder referente ao serviço que eu prestei. Eu só vou estar olhando para o cliente interno, né? Adorei quando o colega trouxe, fala, a empresa ela não tem o DNA de olhar para o cliente externo, mas sim para o colaborador como cliente.
A IA, ela traz todo esse suporte estrutural de montar KPIs, organizar os processos, que é o quê? É a mente. Porque eu trago a sabedoria que fazia gestão há alguns anos atrás, porque todo a nossa mundo organizacional, ele vem de um conceito mental, estratégico. A IA eu pego, eu uso isso, eu substituo. Agora nós vamos entrar no momento de aprender a lidar com o emocional. Quem rege daqui para frente é o emocional. A IA entra pegando esse mental e agora nós vamos gerenciar, trazer a inteligência para o emocional. No meu ponto de vista, daqui para frente, daqui 10 anos, a conversa aqui vai estar sendo outra. Quem vai estar trazendo essa regência é o emocional, com certeza, né? Por quê? A IA, ela me dá várias ferramentas para utilizar. Mas, gente, se eu não trouxer perna para o chão para aterrar minhas emoções, que está fervendo aqui, eu trazendo a minha respiração. Entende? Olha só a diferença. Eu, como gestora, eu preciso ter os 2 pés no chão. Aquela emoção que estava tirando a minha voz, eu canalizo ela aqui no meu corpo, eu estou sentindo ela aqui nos meus pés. Eu respiro, eu olho para você e falo: está tudo bem? O que você está sentindo? Porque se eu não tiver essa força para fazer essa pergunta, eu não sustento a resposta dela. Porque se não é para eu fazer nada com essa informação, eu nem tenho coragem de perguntar. Porque o quanto a resposta dela vai impactar em mim. Não é sobre o que ela está sentindo, essa energia dela bate em mim e vai reagir aqui no meu coração. Então, eu estou pronta? Eu tenho perna? Eu tenho respiração consciente suficiente para implementar isso em mim e depois refletir na minha empresa? Sensacional. Vamos Emocionante para a isso. próxima? Muito forte. Vou só fazer uma observação aqui, porque eu queria comentar sobre essa questão de sustentar essa saúde mental. Eu me sinto bastante privilegiado em participar, em fazer parte da empresa a qual eu trabalho hoje, do Grupo Cyrela, há 60 anos trabalhando no mercado imobiliário. E, na verdade, eu tive uma experiência anterior, né? Já passei pela equipe, aí saí e agora estou retornando. E com essa minha saída e o meu retorno, eu pude perceber que uma das coisas que traz muita sustentabilidade para aquele por formato de trabalho que a empresa faz até hoje é justamente a cultura da empresa. Isso é uma das coisas que precisa ser realmente dito todas as vezes que você entrar na empresa, toda vez que você ter experiência de participar da empresa. Eu posso dizer a vocês que é uma empresa de 60 anos, eu não cheguei nessa idade ainda, mas eu sei da história da empresa. O fato de você conhecer a história da empresa, como vocês falaram, a questão da cascata, seu Eli Horn, que é o autor, né, o criador dessa empresa, era uma pequena imobiliária, foi crescendo. Então, saber dessa história te torna pertencente ao grupo real, né? Mesmo que com poucos anos, eu tenho 4 anos só de Cyrela, mas eu me sinto dentro dos 60 anos, me sinto sabendo de toda. E eu vejo isso um desafio, porque por mais que eu tenha essa conscientização, eu vejo que há dificuldade de algumas pessoas de não só entender isso, se inserir nisso e de sustentar essa cultura, de mostrar que seu Eli, o objetivo principal, recentemente, ele participou daquela roda de perguntas, né, da TV, e ele comentou que 60% dos seus bens ele fez de doação para instituições de caridade. Então, tipo, aquilo traz uma sensibilidade, um propósito real do seu objetivo de estar ali. Ele não está ali simplesmente para, como uma imobiliária, vender apartamentos ou atender a necessidade de pessoas na compra do seu primeiro imóvel, mas sim é um propósito muito mais além. É um objetivo muito mais forte que levou ele a tomar aquela iniciativa e ele vem tentando. Hoje, né, os filhos dele estão mais à frente da empresa,
mas essa cultura tem sido sustentada por muito tempo, hoje ainda 62 anos, ela continua ainda permeando todo o funcionamento da empresa, mas é óbvio que essa informação que vocês estão trazendo precisa ser realmente fomentada nas empresas para poder entender a importância de dar sustentabilidade a essa questão emocional. É muito difícil, né? Mas uma das coisas que eu acho que é relevante é a questão da cultura, que foi o que eu aprendi lá, e eu vi o quanto isso foi importante para mim e para todos que estão na empresa. Renato, e só completando, não sei se, né, para colaborar aí com a decisão de vocês, né, na empresa, o ideal seria realmente trazer uma equipe de fora. Porque as pessoas que estão dentro de um sistema, de uma cultura, de uma organização, elas estão tão envolvidas afetivamente que elas não conseguem nem mais opinar. É uma dor coletiva ou é uma solução coletiva ou é uma felicidade coletiva. Está tudo bem também de ter uma felicidade na empresa. Ninguém está trazendo aqui pelo em ovo, percebe? Né? Porém, sempre temos o que melhorar. O ser humano veio aqui para desenvolver. O sistema de empresa ele é só mais um sistema na nossa vida. Como disse a Luciana, nós passamos nossos 30 melhores anos aonde? Dentro de uma empresa. Às vezes não ficamos nem com um filho, com um familiar, é dentro de uma empresa. Então, sempre tem o que melhorar. Então, o ideal, quando eu saí do mundo corporativo, eu pude colaborar muito mais com o mundo colaborativo. Porque o que era eu decidir, por exemplo, de um líder que era pedófilo dentro de uma organização? Ou de um líder que estava assediando a secretária veio chorar para mim, dizendo que obrigava ele tal e tal coisa. Como é que eu podia opinar, estando ali com um vínculo empregatício, CLT e tudo mais? Eu só consegui colaborar quando eu saí desse mundo corporativo e pude, com a minha autonomia, opinar e trabalhar, aliado, não contra. É isso que os líderes e donos de empresas precisam entender. Né? Então, a nossa proposta aqui, vocês vão encontrar um monte de gente implantando a NR1, só para cumprir a lei. A nossa proposta aqui ela é um pouco mais embaixo, sabe? É realmente trazer essa consciência do que é olhar para o ser humano verdadeiramente. Sim, muito do que o Anderson falou, né? Da cultura da empresa, que influencia muito de você voltar para ela, né? Porque se você sai por motivos monetários de uma empresa, é mais fácil você retornar porque, eu não performei e tal, vou tentar de novo. Agora, você sai pela cultura, se é uma empresa tóxica, impossível você querer voltar novamente, passar por aquilo, né? Então, a cultura influencia muito na empresa hoje. E para completar, é assim, gente. Eu não sabia que eu ia viver para ver tanta mudança como hoje. Eu venho de um tempo onde nós não tínhamos opção. Né? As oportunidades de emprego eram muito pouco, então você aceitava aquilo. Hoje, você já pode dizer não para uma empresa que te abusa. Percebe? Só que aí eu também preciso ter essa autoestima trabalhada, esse amor próprio trabalhado, o meu desenvolvimento pessoal trabalhado. E quantas ferramentas hoje em dia tem para isso, né? Então, essa é a primeira orientação que nós falamos para a pessoa. Sueli, mas como é que eu saio? Que eu preciso... Gente, né? Tá aí uma diversidade de oportunidades. Pode. Eu fico pensando na NR1 e tive essa conversa com a Cíntia de como implementar essa visão interna. Primeiro, eu acho que tem que partir do líder se permitir passar por esse processo, né? Ter interesse, ter propósito, como o Cristiano disse, ser uma escolha, né? Você pode estar dentro de uma empresa e ter a escolha de fazer aquilo diferente. Mas eu, por exemplo, não conseguiria suportar ou ter as ferramentas completas. Preciso de apoio, preciso de um psicólogo, um executivo voltado para isso, para me ajudar a suportar as minhas questões e as questões dos meus liderados, e vice-versa, né? Ou seja, buscar fora esse apoio que talvez internamente, tendo que dar conta de todas as coisas que impactam em liderar uma empresa, buscar esse apoio externo. E eu fico pensando, essa lei vem, e talvez como todas as outras no nosso país, muitas empresas vão reagir a ela mandando alguém fazer, mas ela, de fato, só vai trazer fundamento e impacto na sociedade se isso partir com essa cascata da liderança, né? Conceitual, ser um evento conceitual dentro da empresa, ser de fato de verdade. Sim?
E só complementando, né? A gente que está fazendo esse trabalho, né? Que está cuidando da saúde mental, NR1 nas empresas, é fundamental a liderança ter esse olhar, né? Porque se o líder, né? Se a gente não consegue trazer o líder para nossa causa, a gente não consegue, porque assim, você vai fazer todo um trabalho, mas ele vai continuar ali fazendo exatamente nadando contra a maré, né? Então não adianta. E hoje, até complementando a sua frase, quando você falou assim, que hoje a gente não, as pessoas, graças a Deus, não querem mais estar num ambiente que é tóxico, né? Graças a Deus, as pessoas hoje falam assim, não, hoje tem um monte de oportunidade de mercado, eu vou procurar outra coisa. Mas também, hoje, os riscos psicossociais, eles são avaliados até no processo de recrutamento e seleção. Até nisso a gente tem como fazer essa análise. Por quê? A pessoa participa de um processo ali, fez sei lá, passou por uma entrevista, a empresa não responde, não dá. E passa por 3, 4, 5, 8 etapas e ninguém fala nada, ninguém te dá um feedback. Isso já começa a afetar a saúde mental do candidato. Parece que não, mas até nisso, né? Hoje em dia, no recrutamento e seleção também é importante. Então, esse trabalho, né, de cuidar da saúde mental, os riscos psicossociais, é por toda a experiência do colaborador, desde o recrutamento e seleção até a saída, porque às vezes, quando a pessoa sai da empresa, a empresa fala, ó, tchau, assina aqui, tchau e benção. Mas como vai ficar a saúde mental dessa pessoa depois que ela saiu? Entende? Tem tudo isso também, né? Hoje a gente trabalha tudo isso. Então, graças a Deus, o mercado está mudando esse olhar. Então, eu acho que tem tudo para as coisas começarem a fluir melhor nos próximos anos, né? Que a gente começou a engatinhar nisso ainda, mas eu acho que tem que dar os primeiros passos, né? Exatamente. E trazendo, né, o ponto da Lise, tem que começar é uma autoconsciência da autoliderança. Para mim, porque não tem outro caminho. Não tem. E nós vamos nos deparar com muitas dessas situações, né? Não dá só para cumprir a norma, qual o mínimo que você faz? Gente, é uma norma começando, né? É que nem a Su disse, a NR1 não é uma norma nova. Eu trabalhava numa empresa que tinha produtos regulamentados e eu vi a entrada da parte ergonômica na NR1, eu vi a implementação da NR10, nós éramos especialistas na NR10, que é uma norma de segurança autoelétrica, né, para identificação e bloqueios. Hoje, 10 anos atrás, eu estava conversando a semana passada com um consultor da NR10. Ele falou, você está enfrentando o problema que nós enfrentamos com a implementação da NR10 lá atrás, né? E ele estava conversando, me trazendo alguns insights, né? Ele falou, deixa eu te trazer algumas coisas que eu acho que é importante que você se lembre que nós começamos lá atrás, que é exatamente isso. Aqui, né, eu trouxe um pouco da proposta, né, que ela fala em identificação dos riscos, análise qualitativas e quantitativas, o planejamento de resposta e o monitoramento, né? Basicamente o que fala a norma, os 4 passos. Mas o que vem antes? Essa conscientização. Se não tiver essa conscientização da liderança, você não vai conseguir. E ele estava me trazendo esses insights. Você precisa trazer de uma forma simples, né? Mostrar e mostrar um pouco da vantagem que esse líder vai ter em implementar, né? Hoje já temos alguns dados. A vantagem em investir. Por que ele vai investir X mil? Porque ele vai tirar de algum lugar esse dinheiro. Ele quer um retorno. É um grande desafio. A vida do empreendedor ela é dolorida, né? Você desbrava mundos e é uma solidão. Eu tenho muitos empreendedores aqui e a causa deles é a minha. Então, eu fico pensando, por um pequeno empresário que está começando o seu negócio ali latente, que às vezes perdeu um cliente, a empresa quase vai falir. Como elaborar essa nova lei? Né? Como a gente traz essa norma que é importante, porque está latente na dor da sociedade, para a vida do empreendedor que precisa fazer o resultado hoje para levar sustento para a família amanhã? E não tem muito, né, para onde correr. Ele vai precisar começar a investir
nesse autoconhecimento dele para ele sustentar essa dor, que existe uma dor emocional. Exato, para ele sustentar essa dor, para então, né? Porque quando a gente fala dessa dor, né, de olhar para essa dor, eu vou acabar também quando eu curo essa dor, eu vou me conectar com outras pessoas que estão numa outra energia, que é o que a Sul trouxe, né? Não dá para a gente olhar também para isso. Existe uma energia, né? E ele vai ter que escolher aonde ele vai pôr esse dinheiro, e aí trazendo o financeiro, né? Onde ele vai colocar esse dinheiro para gerar um resultado rápido para ele continuar a caminhar. Eu estou dando risada aqui sozinha, que eu estou lembrando da minha filha, né? A minha filha também é psicóloga e ela vem comigo, minha sócia, ela trabalha comigo. E quando eu disse para ela que eu estava pensando de, né, levar essas palestras sobre a NR1, não sei o que, ela, não, mãe, de novo. Não, mãe. Mãe, você já está tão curada, mãe. Você se curou tanto, mãe, né? Porque ela acompanhou o quanto eu também adoeci no mundo corporativo, né? Eu gosto de falar um pouquinho sobre essa questão, que nada como a gente trazer a própria experiência, né? Então, assim, eu cheguei a pesar 110 quilos, fui operado não sei quantas vezes. O mundo corporativo fez isso comigo. E mesmo cuidando das pessoas e tendo uma outra consciência. Aí eu fico pensando, imagina se eu não tivesse essa consciência que eu trouxe para vocês, que eu já tinha lá atrás. Eu já teria me sucumbido há muito tempo. Então, ela disse assim, e aí respondendo, realmente é muito difícil, entendeu? Mas eu sinto que ainda é missão. É difícil trazer essa consciência. Eu já ouvi de empresário assim, Sueli, pelo amor de Deus. Eu tenho muitos amigos empresários. Sueli, um cara bom, né? Vou pagar. Ah, deixa processar. Escrotão, assim, sabe? Alguns, e é mesmo, é colega, sabe? Não dá nem para chamar de amigo, né? Vamos combinar. Né? Mas, enfim, eu pago. Você vai ouvir de tudo, percebe? Mas eu sei qual que é a sua preocupação. É aqueles empresários que realmente sabem o quanto que é uma indenização de um funcionário, o quanto é a questão de ter que afastar um funcionário afastado, o quanto isso impacta na folha de pagamento, não é? Mas, percebe? É começando por esse próprio líder, por esse próprio empresário. Mas veja, Sueli, como é importante, né? Voltando na fala do Cristiano sobre a escolha. 90% do meu cliente, da minha carteira de clientes que são empreendedores, reclamam da mesma dor, que é a dificuldade de recrutar pessoas competentes e emocionalmente viáveis dentro de uma empresa, com os desafios, mas eles talvez não estejam se dando a oportunidade de refletir sobre essas questões, né? Hoje a gente traz essa palestra exatamente para a gente debater, porque aqui ninguém tem respostas prontas, mas para refletir, aprofundar. E isso na história da humanidade sempre foi assim, né? As rodas de filosofia, onde muitas respostas eram encontradas, mas é exatamente isso. Eu vejo a dor, mas onde a gente está buscando a solução? Onde a gente está buscando a resposta? Eu quero respostas, mas eu não quero participar disso. Mais ou menos. Né? E aí fica mas, difícil, né, colega? Se né? de nós formos semente do que a gente ouve aqui para replicar, já basta. Né? Eu estava dizendo para a Luciana, não importa quantas pessoas estão nos eventos, desde que uma pessoa troque e leve isso como uma semente de conhecimento adiante. Né? Gente, só desse grupo aqui sair daqui, e aí sem nenhum julgamento, tá? E compreender a importância de uma terapia, entendeu? Pode até ser online, e dependendo do profissional, ele tem ferramentas maravilhosas, porque é atemporal, porque é o sentir. O fazer sentido é sentir. Você sentiu? Então fez sentido, né? Sair daqui com essa consciência, percebe? Do que você... E trazer, e eu vou ficar com a sua palestra, com certeza, amo, e trazer a questão do recurso da IA como uma questão para a nossa vida. Porque, claro que hoje nós podemos viver muito mais confortável. Quem precisou carregar água na cabeça foi os nossos ancestrais. Hoje a gente acorda, a aguinha quente está ali, está tudo bonitinho, está tudo maravilhoso. A nossa inteligência é outra agora. Só que as emoções mal resolvidas ainda estão dentro de nós. Está no nosso DNA e nós precisamos resolver. Não tem inteligência artificial que vai dar conta disso. Não tem. Imagina. Estou muito preocupada. Você não faz ideia.
E é por isso que a minha filha e eu, nós do Espaço Gaia, buscamos uma outra linha de frente. Vocês precisam conhecer também outros tipos de terapia. Uma linha de frente que está vindo, gente. A transição planetária está aí. Nós estamos muito adormecidos. Gente, nós já fomos e viemos não sei quantas vezes e continuamos adormecidos. Há uma necessidade de nós trazermos uma nova linguagem, inclusive para o mundo corporativo. É isso, né? Muitas reflexões, né? E aí eu já vou entrar um pouco, né? De como nós podemos estar contribuindo com essa implementação, tá? Que nem a Su trouxe, né? A Su, faço parte dessa casa Espaço Gaia, né? Porque para mim é uma segunda família também, né? E tá aí com a Su, né? Mas nós trazemos uma equipe experiente de psicólogos, terapeutas, especialistas em saúde mental e emocional para o ambiente organizacional. E muito com essa consciência para quem quiser. Existe a oferta e a disponibilidade. Muitos vão dizer sim, outros vão perguntar se não tem outros caminhos de implementar apenas o mínimo. Né? E está tudo bem. Perguntar pode, da mesma forma que nós também oferecemos alternativas. E eu acredito que tem muitas empresas que estão falando sim para outras alternativas, para levar quem tem recurso, é claro, levar funcionários para outras conexões, né? Quantos programas de team building incríveis tem por aí, né? E eu acredito para quem tem recurso financeiro, e antes de ter o recurso financeiro, eu acho que tem que ter a consciência, né? E quem fala, dá esse sim, né? Terá resultados diferentes. E com o tempo, isso vai ficar nítido. Né? Então, implementação estratégica da NR1 com foco em gestão humanizada, segurança psicológica, né? E também todo o trabalho de cultura de segurança. Nós trazemos, né, no DNA do trabalho que nós oferecemos, tem essa consciência sistêmica que nós trouxemos um pouco dessa experiência aqui para vocês, né? Capacitação de líderes e equipes para um ambiente de trabalho mais harmonioso, produtivo, né? E redução de riscos organizacionais, promovendo o bem-estar e o engajamento. E aí nós estruturamos isso em um produto, né? Nós oferecemos o diagnóstico de riscos psicossociais, né? Que é toda aquela aplicação, né, de escalas para avaliação do clima organizacional, das pesquisas, né? Oferecemos os relatórios. Depois nós temos o plano de implementação e monitoramento, né? E toda a entrega de relatórios e evidências, né? E todo esse trabalho, né? A Su é psicóloga, eu sou terapeuta, né? Também trabalho com a parte de mentoria sistêmica, que é esse passo antes, né? Para trazer essa conscientização, né? Às vezes a gente montando, né, tudo isso, né? Mas qual é o passo anterior que as pessoas precisam compreender para conseguir dizer esse sim? É essa conscientização. Né? E eu acho que quando a gente participa desse tipo de trabalho, eu participo bastante, né? Estou aí nesse início divulgando esse trabalho, então faz parte da minha realidade esse trabalho colaborativo. E cada vez que a gente senta aí com 10, 20 pessoas, se uma pessoa sai consciente e dá esse sim, é sobre isso. E leva também essa ideia, esse conceito para frente. E aí eu vou deixar aqui, né, agora que você sabe um pouco da importância da NR1, né? Eu, a Sueli, estamos à disposição aí com os contatos, né, para a gente bater um papo, agendar uma reunião, aprofundar, né? Como que a gente pode contribuir? E é muito um trabalho
para cada empresa, né, para a gente trazer um pouquinho aí de contribuição para vocês. Eu gostaria de dizer que esse trabalho, ele, para nós, é o mais importante, né? Essa consciência, trazer esse bate-papo gostoso aqui, talvez de uma outra forma, né? Vocês nunca ouviram, enfim, porque falar sobre normatização, não sei o quê e tal, fica muito nessa questão do corporativo. Então, não vamos trazer a etapa de como é feito o NR1 e tal, mas, basicamente, são esses movimentos, né? O levantamento dos riscos psicossociais existentes na empresa, né? Teve um empresário que ele me disse assim, vai lá, Sueli, vai lá e faz. Aí fizemos. Quando nós apresentamos ele, oi? Não é minha empresa. Não, Sueli, do que você está falando? E aí ele realmente se assustou. E depois dos levantamentos psicossociais, nós entramos com os programas de ações. Na verdade, é mensal aqueles programas de ações, para poder lidar com a dor daquela empresa. Não adianta eu ir dar palestra do Setembro Amarelo, vou fazer palestra do Setembro Amarelo, sendo que você não tem índice de suicídio dentro da sua empresa, gente. Entendeu? Vão gastar dinheiro, às vezes, à toa, sem consciência do que eu preciso atuar. Às vezes eu preciso atuar num programa voltado para depressão mesmo. Os meus funcionários, a maioria são depressivos e eu nem percebi. Percebe? E hoje nós temos contratos, eu particularmente falando, contratos com empresa, onde eu vou uma vez por mês. Eu fico lá fazendo a escuta. Não é terapia, é a escuta. É a escuta da problemática, onde nós fazemos um mapeamento e apresentamos as respostas para esses diretores, para esses líderes e tal. E super funciona, super traz resultados para as empresas, né? Então, até porque, gente, vamos combinar, a empresa também não aguenta mais palestrinha, né? Palestrinha de, né? Maravilhoso. Falar sobre o Setembro Amarelo é maravilhoso, Janeiro Branco, com certeza, mas tem que falar em cima de uma problemática. Se a problemática não existe, vai dar preguiça, eu não vou assistir, eu não vou ouvir. Precisa levantar realmente as necessidades para poder atuar nelas de uma forma eficaz. Então, é isso. Foi um prazer falar com vocês. Estaremos à disposição.